Neste vídeo, vamos finalizar o nosso estudo sobre o problema da parada. Vamos começar analisando o problema da parada para a linguagem de alto nível. Bem, o problema da parada para as linguagens de programação procedurais comuns é indecidível. Então, pense, por exemplo, numa linguagem Java, uma linguagem C. Você poderia se perguntar, será que eu consigo resolver o problema da parada utilizando uma linguagem Python, uma linguagem C? Então aqui, suponha que exista uma função P, tal que P recebendo um procedimento de texto X, pense um procedimento como uma função que você computou, que você programou, e W, uma entrada, que também é um texto. Essa função vai retornar verdadeiro se e somente se o procedimento representado pelo texto X para com a entrada W. Então, nós podemos construir um procedimento D que é similar ao que nós vimos anteriormente. Então, esse procedimento D ele vai receber um único parâmetro x e que ele vai ficar nesse loop. Enquanto P de x for verdadeiro, ou seja, se P de x parar, vai justamente ficar nesse loop, pois aqui será verdadeiro. Agora, se P de x não for falso, então a máquina D para. Agora, se P for verdadeiro, a máquina D entra em loop. E seja Tsão o texto desse procedimento D que nós acabamos de construir. Então, com isso, nós podemos nos perguntar o que acontece quando o procedimento D ele recebe como string o texto que representa esse procedimento D. Então, veja, esse procedimento D ele vai parar se e somente se D de T ele não para. Então, com isso, nós temos uma analogia com o problema da parada que nós discutimos anteriormente. Então, vamos entender algumas consequências da indecisibilidade do problema da parada. Seja LP a linguagem do problema da parada. Então, ela é definida como o conjunto das representações máquina de Turing palavra, tal que M para com a entrada W. Então, temos o quê? Primeiro resultado, que a linguagem LP ela não é recursiva. E então, por que ela não é recursiva? Pois justamente nós provamos no teorema da parada que ela é indecidível. Bem, temos também que, como a linguagem do problema da parada é uma linguagem recursivamente numerável, pois a linguagem da parada é justamente a linguagem reconhecida pela máquina universal P, com o critério de reconhecimento P de parada. Nós temos que o problema da parada ele é semidecidível. Então, há um reconhecedor para aquela linguagem. E o conjunto das linguagens recursivas é um subconjunto próprio do conjunto das linguagens recursivamente enumeráveis, pois justamente a linguagem da parada ela é uma linguagem recursivamente enumerável e ela não está dentro do conjunto das linguagens recursivas. E, por fim, a linguagem do complemento da linguagem da parada não é uma linguagem recursivamente enumerável. Por quê? Porque se o complemento da linguagem da parada fosse, então, uma linguagem recursivamente enumerável, nós poderíamos, conforme nós vimos anteriormente, criar uma máquina de Turing que vai processar em paralelo usando a máquina de Turing que reconhece L de P e a máquina de Turing que reconhece o complemento de L de P. Então, se a máquina LP para, nós dizemos sim. Se a máquina complemento LP para, nós dizemos não. Então, com isso, nós mostraríamos que a linguagem da parada é recursiva, o que é um absurdo, dado que nós já provamos que a linguagem da parada não é recursiva. No próximo vídeo, nós vamos começar o nosso estudo sobre redução de um problema a outro. Muito obrigado.